Vamos fazer Tava aqui isso. então, a gente vai revisar. é, Nossa, tá cortando um pedaço da tela, cara. Deixa eu ajeitar aqui. É, Deixa eu revisar então suporte avançado de vida pediátrico, né? Porque a gente não sabe inglês. Inclusive, se você puder dar uma aula aí pra nós. Hum. É, Tu que manja do inglês? Oi? Tu que Hoje? manja do inglês? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje eu sou aluno. Eu também. Hoje eu sou aluno. É, E beleza, né? Um tema complexo aqui, porque tem que lembrar dos passos exatamente, como fazer, mas é basicamente um fluxo, assim, a gente sabe um pouco dos passos e tem que se lembrar do fluxo de atendimento aqui para criança. Então eu estava no hospital terciário na minha estação de paus e E um aí, tu não vai lactente de... compartilhar mesmo? Oi? Não vai compartilhar mesmo? Não tô compartilhando? Ô, calma. Foi mal, cara. Desculpa, perdão, doutor. Quê? Você falou com o Cinco, Falei. o que ele falou? Eu não vi se ele respondeu ou não. Dá uma olhada aqui no Será que celular. vai dar multa, Matheus? Quê? Mas essa Mari também viu. Não sei, mas foi ela que decidiu deixar lá? Foi, porque teu pai falou pra ela botar no estacionamento. Aí ela pegou, entrou, botou lá e entrou. Ah, então ela moscou, né? Moscou, os guarda leva. É assim mesmo. Diretamente de Moscou. Atenção. Moscou. Então na minha estação, se puder fechar a porta, dá Eu tô licença. fechando agora. Valeu, obrigadão, hein? Valeu, senhora. Obrigada. Se precisar e seu filho estiver passando mal, chama o médico. Então na minha estação tinha um lactente de 6 meses, pesava 8 quilos e estava enfermado. Tinha uma historinha aqui, né? Ele estava internado e aí o enfermeiro responsável pelo leito pediu para que eu olhasse para ele porque ele tinha ficado roxo. Beleza, e aí eu chego para atender o paciente, eu sou obrigado a... Ouvindo essa história aqui, eu já sou obrigado a suspeitar de parada cardiorrespiratória, né? E preciso fazer a avaliação primária aqui do pulse, que é o CAR, né? Então preciso olhar para o pulso, que é do coração, airway, que estabeleceria a responsividade, que não, nada a ver CAR. É responsividade, pulso e a respiração. Né? Então se a criança respondia ou não a qualquer estímulo, e aqui ela não tinha nenhuma resposta, ela não respirava, não apresentava movimento respiratório e não tinha pulso, o que estabelecia aqui a parada cardiorrespiratória na criança, independente da monitorização eletrocardiográfica, enfim. Lembrando que esse pulso aqui, o detalhe para avaliação desse pulso é de que ele tem que ser avaliado no braquial, pulso braquial. Eu falei, não sei se eu falei, eu acho que eu mencionei braquial também, né? Eu falei Mencionou ambos. femoral e braquial, né? E aí eu peguei o ponto aqui. Olha o lance aqui, né? Então, assim que eu identifiquei que era uma estação importante, eu falei que ia me paramentar e tudo mais, só que eu não levei o paciente para a sala vermelha aqui. Né? Lembrando que ele está em UTI, está internado em UTI, mas eu tinha que levar ele para a sala vermelha, fazer o procedimento e depois ele volta. Né? Perguntar o nome, idade e o peso da criança aqui seria relevante. Eu perguntei só o nome e a idade, deixei o peso de lado. Né? E o peso aqui é relevante porque eu provavelmente vou precisar fazer alguma droga vasopressora, como precisei, e eu não perguntei. E aí beleza, eu não pego esse ponto aqui. Mas aí eu observo ali o pulso braquial da criança e ele tinha pulso ausente, respiração e tal, então tinha parada cardiorrespiratória. Nesse momento eu tenho que solicitar uma equipe, né? E aí o enfermeiro diz que vai acionar o time de resposta e pedir o carrinho de parada. Né? Eu não fiz essas coisas na ordem aqui, eu pedi o carrinho de parada bem depois. Né? Eu acabei de me lembrando ali de que eu precisava de umas drogas que estavam aonde? No carrinho de parada. E aí eu falei do carrinho, mas devia ter pedido ela bem no início. E assim que identificado aqui a parada cardiorrespiratória da criança, a primeira medida que eu vou tomar é começar as compressões. Né? Então eu vou identifico, solicito o carrinho, verifico a glicemia capilar, porque a hipoglicemia é uma causa tratável muito rápida e fácil.
para parada cardiorrespiratória na criança aqui, então verifico a glicemia capilar. E de um modo geral, todo mundo que parou, tá moscando, desligou, glicemia capilar rápida. Não tinha resposta para glicemia, se não me engano. Ó, não tinha, tinha resposta? Tinha, mas você não pediu. Não, mas eu tô aqui na estação agora, não tem nada. Tinha, pô. Eu vou entrar aqui na minha. Beleza. Tinha, pô, eu lembro que tinha. Tá. Ah, então Será que foi porque eu não liberei? Não sei. Ah, mas não tem como, né? Tô na minha plataforma. Mas Então. tinha glicemia capilar para você solicitar. Beleza. E aí eu não verifiquei, então, a glicemia capilar, não me foi liberado e provavelmente não tinha nada relevante, porque senão eu teria que ter feito essa correção e a estação ia parar aí. Mas, então eu verifico essa glicemia capilar, não identifico nada modificável, nada tratável e preciso começar as compressões torácicas e a ventilação, né, simultâneas. Então uma pessoa vai fazer compressões e outra pessoa vai ventilar. E quando eu peço para fazer compressões, ele pergunta para mim, como que eu devo fazê-las, doutor? E aí eu deveria responder, né? Iniciar compressões na proporção 15:2, abaixo da linha intermamilar, que aqui no caso é no externo, né, da criança. E eu tenho que fazer com uma profundidade de um terço da profundidade do tórax, deixando o tórax retornar completamente aqui. Eu não citei essas medidas todas aqui, né? Então, com um terço de profundidade do tórax, deixando o tórax retornar completamente, usando a técnica dos 2 polegares, né? Eu só falei para colocar as mãos atrás da criança e usar a técnica, mas tem que lembrar de todos esses detalhes, né? Então, abaixo da linha intermamilar, acho que aqui aceitaria usar o externo como referência e um terço da profundidade, deixando o tórax retornar. E beleza, depois dessas medidas, eu vou orientar para fazer a ventilação também. E aí vem alguém e me pergunta como deve fazer essa ventilação, doutor. E aí a ventilação tem que ser na proporção 15:2, né? Então 15 compressões, 2 ventilações. É assim que vai ser feita. Ventilação aqui é com ambu ou intubação orotraqueal. Tu mencionou intubação. Eu mencionei intubação, se não me engano, né? Mas aqui o ideal seria que fazer esse início dela com ambu, né? Mas beleza. Sim. Depois de realizar compressões torácicas e ventilar aqui por 2 minutos, eu vou... E aí eu checo o ritmo cardíaco, né? A primeira checagem de ritmo. A monitorização começa a acontecer e a criança está em AESP. Atividade elétrica sem impulso. Então, a atividade elétrica sem impulso, eu identifiquei na minha cabeça como um ritmo chocável, mas ele não é chocável, né? Um ritmo não chocável. A ESP e a sistolia são não chocáveis e fibrilação ventricular ou então taque ventricular são ritmos chocáveis. E aqui eu acabei falando aqui que era um ritmo chocável. Eu queria até olhar esse fluxo aqui, porque eu tenho ele bem certinho. Mas aí eu abro o painel e não tem... Aí, tá aqui, ó. Pause. Então, pause. Ó, eu tenho aqui certinho esse fluxo. E aí eu inicio o RCP. Ritmo chocável, sim, que é o FVTV, taquicardia, fibrilação ventricular ou taque ventricular. Taquicardia supraventricular. Taquicardia supraventricular paroxística, né? Uhum. TSVP. Ou então não, que é o assistolia ou AESP, eu faço uma epinefrina imediata e faço 2 minutos de RCP, né? E aí faço um acesso. Então vamos voltar lá. Então aqui na estação eu chequei o ritmo corretamente. O ritmo era AESP. Aqui nesse caso tinha que fazer a adrenalina já de imediato, né? Eu demorei aqui, eu acho que eu não fiz isso da maneira correta. E ele pergunta para mim como devo prepará-la e qual é a dose. Essa preparação acho que não está nem especificada aqui no checklist, se não me engano. Vê no notebook. Vou dar uma olhada. Mas aqui, solicitou acesso venoso periférico e fez a administração de adrenalina 0,1 mg com repetição, por quilo, com repetição a cada 8 minutos. Né? Então, essa criança aqui ia fazer 0,8 mg a cada 5 minutos, ela tinha 8 quilos. Vamos dar uma olhada no notebook aqui para ver. Né? Pause.
Tá só para afogamento? Mas não é só afogamento, né? O que mais que eu... Como que eu coloco aqui? Condutas pediátricas, PCR e reanimação. Isso aí mesmo. Bebê menor que 1 ano. Opa, então ali tem alguma coisa errada. Porque aqui ele colocou 15 para 2. E essa criança tem 6 meses, né? Ó, local de compressão sobre o externo, logo abaixo da linha intermamilar. Um socorrista assim, 2 ou mais socorristas com 2 polegares abraçando o tórax com o restante das mãos. Né? Que era desse jeito que tinha que fazer. Criança maior que 1 ano. Sem 2 socorristas 15 para 2 aqui. Mas isso estava me incomodando também, né? Na parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, não faço as mesmas coisas, né? Tinha que ter descrito aqui como 100 compressões por minuto. Uma ventilação por segundo. Ok. Aplicar cada ventilação por 1 segundo com elevação do tórax. Cada ventilação por 1 segundo só. Não, então tá certo do jeito que tá lá mesmo. Não tem nada de errado, não. Beleza. E aí, medicamentos. Aqui, adrenalina. Fazer 0,1 mg quilo dose endovenosa. Na regra prática, diluir 1 ml em 9 ml de soro fisiológico e fazer 1 ml por quilo. Claro, né? Daí se eu colocar 1 ml, dá certinho 0,1 miligramas, né? Uhum. Beleza. 1 ml em 0. Em 9 ml de soro fisiológico, né? Daí eu fico com uma solução com 10 ml e faço 1 ml por quilo. E essa criança ia tomar 8 ml no caso aqui. A cada 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos. Dose máxima, 1 mg, 10 ml mesmo. 1 miligrama, beleza. Então tá certinho ali. E aqui eu não intercalo com amiodarona, né? Então eu faço sempre epinefrina, né? Epinefrina, aí ritmo chocável, sim, não. Não. RCP, ritmo chocável, não. Aí eu avalio de novo e sigo, né? Se não houver retorno à circulação espontânea, vai para o 10. Aí o 10 está aqui de novo. Então tá certo, RCP, pá. E na minha estação eu acabei não fazendo isso, né? Não, eu fiz isso daqui. Eu fiz isso aqui, mas não estava muito claro na minha mente qual que era a ordem do que eu tinha que fazer, né? Então eu fiz a primeira adrenalina, ele não retornava, então ele voltava aqui de novo com ritmo em AESP, e aí eu tinha que fazer, aqui já tinha indicação para fazer intubação se ele não retornasse, né, nesse momento. O que vamos precisar, doutor, para intubação? Eu tinha que citar o que era necessário para intubação. Onde que tem isso aí? Aqui. Não tá no pé. Tá? Tá. Tá aqui. Laringo, sedação, material para aspiração. Eu acho que eu falei isso daqui, hein? Tu não falou material para fixação. Mas era para solicitar 3, né? Eu solicitei o laringo, sedação e solicitei o capnógrafo. Foi verdade. Foi bom. O que é isso aqui? Era para ser TOT, né? Tubo orotraqueal, né? Era para ser TOT. Ou cânula. Cânula orotraqueal. Beleza. Mas eu tinha que ter pedido outras coisas. Então, material para aspiração, que é a cânula de Yankauer. Material para fixação. A sedação acho que eu falei só... Não, eu falei rocurônio, etomidato e fentanil. Eu acho que seria válido, né, esses 3. E aí sim fazer a intubação orotraqueal. Mas beleza. Intubei a criança. Eu deveria checar o ritmo depois de 2 minutos, né? Eu chequei o ritmo aqui. Chequei o ritmo segue o mesmo. Faço a adrenalina mais uma vez.
e faço RCP por mais 2 minutos e checo o ritmo ao final. E aí no final, quando chegava no final aqui dessa checagem de ritmo, ele tinha voltado o pulso aqui, estava com retorno à circulação espontânea com ritmo sinusal. Eu não sei se eu descrevi exatamente esse ritmo aqui, sinusal. Talvez eu tenha descrito, não lembro. O Danilo marcou. Indica internação em UTI pediátrica. Aqui eu acabei esquecendo de internar. Tinha a impressão de que eu tinha internado, mas acabei esquecendo de internar ele. Porque agora ele estava em sala vermelha comigo, né? Ele ia para UTI, ia retornar para UTI. E eu tinha que descrever as 5 causas, 5Hs e os 5Ts. Né? Então eu descrevi hipovolemia, hipóxia, hidrogênio, hipoglicemia não, hipercalemia não. E aqui eu não falei de taponamento cardíaco, né? Então eu acabei não falando os 3 aqui, né? Falei só 7. De baliza 6 itens aqui, precisava ter falado 9. Né? Então o que ficou faltando para mim aqui foi a hipercalemia e a hipotermia e o taponamento cardíaco, né? Toxina sim, trombose coronariana sim, trombose pulmonar que é o TEP e tórax hipertensivo, né? Pneumotórax hipertensivo no caso. Difícil lembrar esses 5H, 5T, sempre esqueço. E esse daí eu coloquei na ordem não, porque tu sabe, esse daí não fica importante lembrar na ordem, né, mano? Esse daqui é bastante importante lembrar na ordem, e eu não fiz esse aqui na ordem. E dificilmente eu teria recordado dessa ordem aí, viu? Porque... Mas, bom, peguei a criança, checo a responsabilidade, checo a respiração, checo o pulso. Não tem nada disso? Já solicito o carrinho de parada, já solicito uma equipe, porque agora a gente vai lidar com o código vermelho. Beleza. Chegaram essas pessoas, vou orientar que faça compressões torácicas, na compressões torácicas, 100 movimentos por minuto, de 100 a 120 movimentos por minuto, na proporção de 15:2, ele vai fazer com os polegares, os 2 polegares, comprimindo 1/3 do tórax na região do externo, certo? E ventilação, a ventilação vai ser feita com ambu nesse momento, então a gente ainda não indica intubação orotraqueal. Vou fazer essas compressões e checar o ritmo. Então solicito monitorização eletrocardiográfica e checo do restante dos sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura axilar, tempo de enchimento capilar. Olho para o monitor. O que o monitor me fala? Eu tenho lá um traçado de um ritmo normal, checo o pulso ausente, beleza. Então tenho traçado de um ritmo normal, pulso ausente, atividade elétrica sem pulso. Atividade elétrica sem pulso é o ritmo não chocável, então a gente não vai usar choque nesse momento, mas eu vou fazer epinefrina. Então nesse momento, quando eu diagnostico a ASP, aí é o que eu faço, epinefrina, vou seguir as compressões torácicas por 2 minutos e checar o pulso no final, ou checar o ritmo no final dessas compressões. Então, checar o ritmo é checar o pulso e checar o ritmo. Isso, checar o monitor eletrocardiográfico. Na teste da glicemia capilar tem que solicitar também. Glicemia capilar bem aqui atrás, né? Então, assim que eu identifiquei a parada, solicito uma glicemia capilar e aí já peço carrinho de parada e equipe. Porque se a glicemia vier modificável, provavelmente essa é a causa e é uma causa muito rápida. Causa reversível, né? Muito reversível e muito rapidamente. Né? E aí terminei os 2 minutos de RCP, checo o pulso, checo o ritmo. Ainda não? Agora sim, eu tenho indicação para fazer intubação orotraqueal, solicito os materiais para intubação, que vão ser o tubo orotraqueal, material medicamentos para sedação, material de fixação, material para aspiração e o capnógrafo. E o laringo, né? E o laringoscópio, com a lâmina reta aqui no caso da criança. Faço a intubação orotraqueal e sigo minha RCP por mais 2 minutos. No final desta, sigo minha RCP por 2 minutos? Não, né? Faço intubação orotraqueal, já faço adrenalina 2. Aí a adrenalina 2 realizada, faço o RCP por mais 2 minutos e depois checo o ritmo. E aí o ritmo volta aqui no caso dessa criança. E depois que volta, o que faz? Depois que volta, eu preciso buscar as causas, internar o paciente na UTI, identificar o ritmo que eu tenho
internar o paciente na UTI pediátrica e buscar as causas reversíveis, né, 5H e 5T, que vão ser hipóxia, hipovolemia, hidrogênio, hipotermia e esse último H aqui sempre me foge. Depois, bom, hipóxia, hipovolemia, hipotermia, hipercalemia ou hipocalemia e hidrogênio. E aqui, trombose coronariana, trombose pulmonar, tórax hipertensivo, pneumotórax, taponamento cardíaco e toxinas. Beleza, então são 10 causas. Finalizo a busca dessas causas e aí na busca dessas causas aí é que a gente vai conseguir reverter o ritmo de fato, entender o porquê que foi que ele aconteceu e fazer o tratamento correto para a criança, né? Então é isso. É uma estação complexa, tem que fazer isso aqui 1000 vezes até falar que acho que tá bom e ainda vai estar ruim. Mas... Eu acho um procedimento doido pra cair, hein, mano, na prova. velho. E se cair, vai pegar uma galera. Uhum. É treta. Esse Eu set acho aqui que e é um tema bom, assim, tipo, tema macetado. bem relevante. Relevante. Tema bem relevante. Mas beleza, depois a gente vai refazer essa estação aqui 1000 vezes. Você vai fazer também. Acabei de fazer, se eu fizer de novo, vou perder muito, muito ponto. É complicado de fazer. Vamos aqui então. Revisar aqui vamos fazer a revisão de uma das estações do Danilo. Escolhe aí, Doc. Ixi. Vamos de cripto. De criptorquidia? Criptomoeda aí. Criptomoeda. Beleza. Conversa um pouco aí com os seus fãs. Conversa um pouco aí com a professora de inglês. A gente está numa unidade básica de saúde, tipo de atendimento ambulatorial, né? E basicamente aqui possui consultório, né? E tipo, não manjo muito. Basicamente tem que manjar das vacinas e saber quais são as vacinas. E geralmente quando tá falando de falta de vacina, foi uma pergunta que eu fiz, esse é o problema, né? E basicamente ele tava com uma febre que surgiu há 20 dias. Não, calma. Você aí quer logo falar depois... de cripto ou de coqueluche? É de cripto essa, né? Tá na estação de cripto essa. Tá na estação de cripto. Viajei na mão, Mas basicamente era um guri de 6 meses de idade que é levado para mãe a consulta de rotina. Aí perguntei se tinha febre, a gente sempre faz essas perguntas, né? Se tem febre, se tem dor, se tem edema, se tem coriza, papapá, normal. Às vezes, tipo, nem é essa cor, nem é isso, mas às vezes tem lá no PEP, aí tu acaba pontuando. Então, eu acabei fazendo essas perguntas e em relação ao diagnóstico, eu solicitei o exame físico e ela falou que basicamente as bolas do filho dela ainda não tinham descido e o médico tinha marcado para ela voltar com 6 meses caso isso ainda não tivesse acontecido. E foi o que aconteceu, ela voltou para ver, né, isso, e ainda não tinha descido. Daí eu solicitei o exame físico, Eduardo Matheus, e tá aí o exame físico, exceto bolsa escrotal, que tá vazia, e testículos impalpáveis. Aí também tinha prepúcio recobrido da glande, no caso de uma fimose, né, não redutível, sem estenose prepucial, ou seja, estava fisiológico ali. Não tinha nada demais. Aí pode baixar aí. E dar o diagnóstico adequado, né? Eu falei criptorquidia e explicar a possível posição intraabdominal, não expliquei. Só falei que era o diagnóstico de criptorquidia. A posição intraabdominal, tu sabe? Não, que possivelmente tivesse intraabdominal o testículo, né? Tá aí. É isso. Só Porque o que acontece é que
o que acontece, a gente vê aqui depois nas complicações, que uma das coisas que acontece é torção testicular. E ela torce justamente por estar lá dentro do abdômen, ela fica dentro do conduto peritônio vaginal e acaba torcendo. Sim, acabei não falando sobre complicações, pode baixar daqui. Complicações, não falei nenhum, mas aí infertilidade, torção testicular, atrofia testicular, reto câncer, né, também, e persistência do conduto peritônio vaginal. Aqui tinha que ter falado duas aqui, né? Se liga. Mas aí infertilidade, torção testicular, câncer. Não sei, já assistiu House? Já, né? Não. Nunca assistiu House? Mas assisti uns 2 episódios assim, mas tipo, não me prendeu. Não foi uma série que me prendeu. Mano, nesse episódio aqui, dessa mina, a mina é super gata e ela é muito jovem. Tá ligado? E ela chega com uma dor abdominal muito louca no House. E aí ele demora pra caralho e descobre que ela tem câncer. Só que não sabe, não consegue achar de onde é o câncer, pá. Aí o House tem aquelas ideias loucas dele e fala, é das bolas. Essa mina, na verdade, ela tinha doença de Morris e ela tinha um testículo que tava no abdômen e ela não tinha gônada feminina. Caralho. E ela tinha câncer naquele testículo, tá ligado? E dali tava provenindo a dor dela. É muito louco o episódio, é da hora. Síndrome de Morris. Essa síndrome, essa daí eu conheço. Sim, ela tem insensibilidade androgênica. Aí ela tinha, tipo, ela produzia bastante, tinha uns peitão monstruoso, tipo, a mina era super gostosa com uma idade muito baixa. Isso chamava a atenção dele, tá ligado? Roubava a brisa dele. E daí eu indiquei a ultrassonografia, né? Não indicou. Não indiquei a ultrassonografia. Isso, não indiquei ultrassonografia de nada. E a gente foi mais para baixo, aí que foi mais complicações também, que eu não soube verbalizar, não sabia mesmo. Mas aqui era complicações da fimose já. Então, isso, exato, foi o que eu disse. Infecção do trato urinário, balanite, balanopostite, uma formação de trato urinário. E a conduta, basicamente, eu falei que não era para fazer nada, mas na verdade era para fazer limpeza do local, higiene, né? Mas o detalhe aqui era para não fazer massagem, ó. Esse é o grande detalhe. Não passar nenhuma pomada, nem tentar reduzir e não fazer massagem. Não, tem que deixar de boa lá. Isso não pode piorar ainda mais. Não, é para você escolher aqui se você quer alguma. De que você quer? Pede igual do pai. Igual do pai? É isso aí. Então, aqui o detalhe era esse, né? Não era para fazer nada de intervencionista, assim, não fazer massagem, pomada, tentar reduzir, nem muito menos tratamento cirúrgico. Sim, ou tratamento cirúrgico, mas ali, no caso da criptoquidia, como já não tinha descido com 6 meses, aí eu já tinha que explicar o diagnóstico, dei o diagnóstico, e encaminhei para um especialista lá, e ela perguntou se ia onde ia ficar fazendo o segmento, e o segmento é a porta de entrada com a gente mesmo, né, ali na UBS. Pode ser que ocorram algumas consultas ali com o especialista, mas a principal linha de segmento é na UBS mesmo. Boa. É isso aí. É uma situação tipo, que não é complicada, mas você pega 2 diagnósticos juntos, daí você tem que resolver 2 problemas. 2 problemas, só que tipo, a questão aí mesmo foi mais complicações mesmo, que não soube muito o que era, e é isso. Mas é uma situação boa também até. Foi a situação da minha prova, mano, de 2024. Situação cansativa. Muito boa. Fui malzão nela, tipo, uma situação teoricamente simples. Depois eu vejo aqui minha nota, mas foi ridículo. Porque eu falo que ele pode ter câncer intraabdominal e aí, tipo, não consideraram isso como eu falando que era possível localização intraabdominal do testículo, tá ligado? Eu devia ter falado do testículo, depois falado de câncer. Aí eu pedi exame de imagem, pedi ultrassom, vacilei.
Pedi Ah, tu ultrassom. pediu. Pedi. E a E é fimose ponto eu deixei negativo? passar batido, nem Ponto vi negativo. fimose. Era ponto negativo, inadequado, indica. Uhum. E a fimose eu nem vi. A hora que eu li no exame físico, te juro, cara, a hora que eu li no exame físico isso daqui, ó, exceto o bolso total vazio e testículos impalpáveis, eu ignorei o que estava embaixo. E esse não redutível é o que estabelece, né? Porque se não tivesse Sim. esse não redutível aí, já era, foda-se. Não irredutível e sem Sem estenose. estenose também. Não, sem Aí estenose pronto, é tá de bom. boa. Mas o não Então, redutível é mas daí. problemático. Eu nem vi que ele tinha fimose fisiológica, eu não falei isso. Ignorei completamente. Então, tipo, eu saí com dessa prova assim com uma sensação de, mano, puta, muito burro, mano. Se eu tivesse lido até o final, só lido, se eu tivesse falado fimose fisiológica, se eu tivesse só dado a conduta aqui, falado que não precisava fazer nada, eu ganhei um ponto. Eu tinha passado na prova. Mas imagina, tu vai ficar lembrando disso até a prova, né? Viado, eu lembro toda hora disso. Eu imagino, mano. O tempo todo mesmo. É uma coisa que, tipo, uma palavra, uma frase muda tudo, né, mano? Como é que Sim, pode? velho. Eu fico me cobrando em relação a cada detalhe agora, porque eu sei que qualquer detalhe poderia ter me aprovado, tá ligado? E eu fico puto. Sim. Que nesse 0,25 aqui dessa invaginação. Vou passar aqui, vou fazer a revisão desse aqui então, dessa invaginação, e depois eu faço do último aqui que eu fui pior, porque é uma estação bizarra. Então, invaginação intestinal, um assunto também teoricamente bem simples, que tipo, depois você faz a primeira vez fica ali dominado, porque também é uma estação de cirurgia dentro da pediatria, né? Só que na pediatria tem umas perguntas bem específicas que a gente tem que fazer, e se esquecer vai perder os pontos, já era. E foi o que aconteceu comigo aqui. Então, era uma mãe que estava trazendo a criança, uma menina de 1 ano de idade para consulta e tal. Eu já fiquei com aquele lance de, puta, tenta orientar as vacinas. Eu fiquei com esse negócio, né, de, é 1 ano de idade, então tenta orientar as vacinas do 1 ano, porque eu tinha acabado de fazer uma estação com o Danilo, ele tinha deixado passar as vacinas. E aí eu fiquei com isso na cabeça e acabei que nem precisava fazer nada disso. Mas tá, ela falava que tinha uma dor abdominal e tal, eu acessei a dor e a menina tinha, no fim das contas, ela tinha uma diarreia com sangue, ela tinha uma diarreia, tava no exame físico inclusive, se não me engano. Durante o exame a criança evacua fezes misturadas com sangue e ela tinha também uma massa palpável indolor no flanco direito, que é justamente a intussuscepção, né? Pequena massa palpável móvel indolor no flanco direito, que é o sinal de Dance. E eu consegui identificar Sinal de Dance? Sinal de Dance. 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 Tipo dança em inglês. Ó. Ai. Mas o que me faltou aqui, o que eu falhei nessa estação, basicamente, foi eu acessei a consulta, acessei a história, mas eu esqueci de perguntar sobre os antecedentes gestacionais dela, e com 1 ano isso ainda é muito relevante. Né? Então, se ela tinha tido gestação prévia, aborto ou parto anterior, ou sobre o parto dessa criança. Talvez sobre o parto dessa criança eu teria perguntado no futuro. Mas eu não perguntaria sobre o antecedente gestacional dela, assim, sabe? É difícil. Dificilmente eu teria perguntado sobre o antecedente gestacional. Mas o parto da criança, sim, é relevante e eu acho que eu falhei mesmo em não perguntar. Aqui sobre a amamentação, doença prévia e vacina, que é coisa que a gente tem que perguntar de qualquer maneira na pediatria, né? Em qualquer condição. Né? Vacina a gente já decidiu que vai perguntar em qualquer condição, e a amamentação, doença prévia a gente já pergunta mesmo, e a amamentação na pediatria é relevantíssimo. Padrão da urina e das fezes. E aí pede para realizar o exame físico, solicita um toque retal, e a mãe me questiona nessa hora se precisava mesmo fazer o toque retal e se ela não ia sentir dor, a filha dela. E aí eu fiquei até meio sem graça, assim, mas depois que eu já tinha pedido, falei que precisava e pronto. E beleza, aí minha hipótese diagnóstica antes de fazer a ultrassom já era essa mesmo, invaginação, intussuscepção intestinal. Eu não tenho certeza se eu expliquei para a mãe o que era intussuscepção intestinal. Talvez eu não tenha explicado ali exatamente o que era, né? O intestino entrando, mas basicamente é o intestino...
Eu nem lembro se eu expliquei ou não, mas basicamente é o Não, intestino tu não entrando nele explicou, não. mesmo e Vacilei. aí ele se comprime, né? E aí eu tenho um abdômen agudo que é obstrutivo e também vascular, porque ele começa a sofrer, né? A parte que sofreu intussuscepção, ela começa a sofrer isquemia, né? E eu até, na hora de citar o diagnóstico, tentei falar um diagnóstico completo, ó, eu sofria ter um abdômen agudo, com composição obstrutiva e vascular, e causado pela invaginação intestinal e tal. Pedi o ultrassom. E aqui na hora do tratamento eu me confundi um pouco no início, porque eu falei que ela tinha que fazer a cirurgia direto. E aí depois eu acabei me lembrando que ela não precisava de cirurgia direto, que se a gente conseguir fazer compressão, ou por compressão pneumática, redução hidrostática é o melhor termo, né? Que é fazer um enema. E aqui está escrito sobre radioscopia, né? Eu já vi, eu me lembro de ter estudado isso fazendo sobre o aparelho do ultrassom mesmo, né? Colocar o ultrassom lá na posição que o sinal de TENS surgiu, que é onde eu tive a imagem do ultrassom, o sinal do alvo, e comprimir com água. E se aí soltar, beleza, resolvemos o problema. Se não, aí o tratamento é cirúrgico. Então aqui no tratamento até rolou. O que me faltou foi mais fazer umas perguntas aqui em relação ao parto da criança mesmo, e alguns antecedentes que a gente costuma fazer e combinou de fazer e eu acabei não fazendo. Mas foi aqui, ó, aspecto de geleia de morango aqui. Esse aqui sempre que fala isso daqui é dessa doença. E Característica. bem uma estação assim tranquila, mas que confunde um pouco. Mas na verdade é uma estação tranquila, né? Não tem muito o que dizer. Uma estação mais tranquila, até que é por isso que a nota foi até boa ali. Estação que se cair no INEP vai dar bom. Se Deus quiser. Amém, amém. Agora vamos para mais uma das tuas. Das minhas. Escolhe uma aí, cara. Pega essa daí de coque. Coqueluche foi chato. Essa foi chata. Você deu uma olhada em Coqueluche? Não, ainda não vi. Não quer deixar pra rever essa daqui amanhã, não? Era bom você olhar esse assunto. Pode ser. Pode ser. Mas aí a gente vai esquecer, então vamos anotar em algum lugar pra gente não esquecer. Acho que esse a gente não vai, né? Amanhã já a gente vê. A gente tem que treinar também, né, viado? Eu vou daqui a pouco, né? Também. Tu vai treinar também? Vou, mano, tem que ir. Boa. Senão, vou me foder. Então vamos rever aqui pelo só menos animal uma esteira. peçonhento. Beleza. E a gente deixa o autismo também pra amanhã. Pode ser? Nossa, pode deixar tudo pra amanhã e amanhã também não faz porra nenhuma. Amanhã a gente deixa pra lá logo também. O amanhã nunca chega. Aí é foda. Não, então vamos ser mais breve então, viado. Ser mais breve. Então, esse daqui é animal peçonhento e é isso. É isso. Pronto. Vai. Cadê a estação? Então, aí foi... Tá certo a estação? Tá certo. Então, basicamente, era um guri, né? De 4 anos, que tinha trazido pela mãe com um quadro de dor na perna, choroso. E, basicamente, ele chegou com cialorreia e dor, né? Então, aí eu fui perguntando o que tinha acontecido, ele estava brincando no quintal, e basicamente ele estava com dor, e aí apresentou cialorreia, mas estava com os parâmetros normais até, não estava muito mal não. Ele tava só taquicárdico, se não me engano. Cadê os sinais vitais dele? Nem tem. Ele estava taquicárdico, mas o restante estava tranquilo. Tudo Respiração estava normal. Estava sem alterações e estava com aquela
presença de hiperemia ali nos membros inferiores com um orifício único, não sangrante na região do calcanhar direito. Único, ali já fez pensar em Picada de alguma porra, né? picada de escorpião. Se fosse duas eu ia pensar em cobra, mas não é. Era só uma entradinha. Boa. E assim, já deu para deduzir. Aí eu comecei a perguntar, lembrei de perguntar, era para ter perguntado como é que estava, né? O ambiente lá, onde é que, era, que eles moravam, coisas assim, se era de ambiente urbano, rural. Aí ele relatou lá que ele estava morando numa chácara e tal. E estrutura da casa aí, ó. Você perguntou pra ela, tipo, como que era o quintal, se ela mantinha o quintal limpo. E aí ela entrou naquela de falar pra você, então a gente mora numa chácara, não sei o que, não sei o que lá. Uhum, isso, exato. Aí entramos nessa e eu não perguntei presença de insetos, mas era 4 ou mais. Mas Isso, aí ela isso. relatou que o marido dela tinha visto escorpiões lá na região e tudo mais. Aí ele traz esse bicho aí. Daí você aí traz o bicho, falou que tirou uma foto, daí é esse daí, né? Um escorpião amarelo. Ele tem outro nome também, mas eu não sei qual é o outro nome dele não. Não, é bizarro o nome dele aqui. Também não sei. Titus Cerulatius. Titus Cerulatius. Mas aí escorpião amarelo também é aceito, entendeu? Aí perguntei se ele tinha alterações cutâneas, perguntei sobre taquicardia, celorreia, papapá. Aí o Matheus agora tem que descer mais um pouco, senão a gente não consegue terminar. Bora. Desculpa, doutor. Foi mal. Aí pedi sobre o hemograma, pedi ureia, creatinina, pedi sódio. E não pedi CK, não pedi... Não, pedi sim eletrólitos. Aqui faltou o CK e glicemia e amilase aqui, que as 3 iam estar bem elevadas. Sim, aí acabei não pedindo solicitando esses parâmetros aí. Solicitei o ECG, mas o tempo já tinha acabado, então a gente nem consideramos. Eu deixei de considerar as coisas só que foram a partir do tempo, mas você, na verdade, você identificou ela como moderada, pediu o eletrocardiograma. Pedi o eletro e tal, mas aqui, não foi no tempo adequado, mas é isso. Mas eu lembrei até dessas coisinhas aí. Mas gravidade basicamente vai ser quando a presença de vômitos profusos e coercivos, sudorese profunda, cialorreia intensa, prostração, convulsão, coma, bradicardia. Ele não tinha nada disso. Não. Tava E, ótimo. dor e parestesia só leve, mas ele já tinha ali uma cialorreia, ele tinha uma taquipneia também, um ataque cardíaco, então a gente já considerou ele médio. Exato. Aí, analgésico, venoso, eu falei só analgesia, não falei analgésico venoso, também tem que... Ou bloqueio anestésico. Eu tenho tentado pensar sempre nisso daqui, porque tem umas que não vale a pena, não dá pra fazer analgesia venosa, por exemplo. Então, fazer esse bloqueio anestésico aí com lidocaína 2% no local da picada é útil. Inclusive bloqueia, isso aí faz bloquear um pouco a absorção sistêmica, ou pelo menos lentificar a absorção sistêmica do tóxico. Top. Aí não soube falar direitinho, só falei que era o soro, tal. É anticorpiônico. Mas teria contado aqui, que foi fora do tempo também. E falei sobre as orientações e tal, deixar a casa limpa, não deixar andar descalço, com de lixo, evitar a criança sozinha, local de risco, manter a limpeza do terreno. Falei da incentivar a presença de predadores também. Falei deixar... Falou dedetizar também, você falou vários aqui. Isso, falei dedetizar, enfim, acredito que deu. E acabei não notificando o caso, que é importante, e burrice também. Não notificar, vamos parar de esquecer de notificar as paradas, né? Notificar, parar de esquecer de notificar e de pedir os dados de nascimento. Do parto ali, né?
mais próximo Do do parto. Pode crer. Fora isso, tipo, uma estação não muito complexa também, mas que tem esses detalhes, tipo, eu acho que a grande dica aqui é, mano, criança brincando sozinha no terreno e agora tá com dor. Mano, ninguém nunca tem. Brincando sozinha no terreno já deu merda já. Qual que é a merda que deu? Ou engoliu alguma